Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Agora são 6h08 e nós vamos então iniciar a reunião que pretende dar espaço aos candidatos e candidatas à Prefeitura de Curitiba para que apresentem as propostas que têm para a área ambiental, que favoreçam a conservação do patrimônio natural na capital do estado e garantam saúde e qualidade de vida à sociedade. O encontro vai ter cerca de 1h30 de duração. Eu me chamo Cláudia Guadanin, sou jornalista e atuo no Observatório de Justiça e Conservação. Para contextualizar todos, o Observatório de Justiça e Conservação é uma entidade independente que, desde 2016, trabalha pela legalidade, transparência e contra a corrupção na área ambiental, com foco maior especialmente no sul do Brasil. O encontro de hoje é fruto de uma parceria entre o Observatório, a Frente Parlamentar Ambientalista e a ANAMA, a Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente. A ANAMA é uma entidade civil, sem fins lucrativos ou vínculos partidários, que foi criada em 1988, há mais de 3 décadas, por representantes municipais brasileiros para reunir e representar os municípios do país em assuntos relacionados ao meio ambiente e também para promover a cooperação e o intercâmbio entre eles. A associação busca estimular a implementação de políticas ambientais capazes de preservar os recursos naturais e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Já a Frente Parlamentar Ambientalista foi criada em 2007 por deputados federais e senadores preocupados com os graves problemas de degradação ambiental enfrentados em nível nacional e mundial, e que acreditam que a preocupação com o clima e com a proteção da biodiversidade precisa transcender ideologias ou filiações partidárias. Esse encontro, então, está sendo promovido pela plataforma Zoom e conta com a presença de representantes da imprensa paranaense, que vem acompanhando as apresentações, e está sendo também transmitido pelos canais, as redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Então, a gente está no nosso YouTube, Facebook e Instagram. Ele também está sendo transmitido pela página do Facebook da Frente Parlamentar Ambientalista. As pessoas que estiverem acompanhando a transmissão e tiverem interesse em fazer perguntas, podem fazer aos candidatos, depois nós vamos explicar um pouco como vai funcionar essa dinâmica, mas direto na plataforma da ANAMA. Agora, então, eu gostaria de chamar o Mário Mantovani para dar as boas-vindas a todas as pessoas presentes. Mantovani atua na área ambiental há mais de 40 anos, é geógrafo, diretor de políticas públicas na SOS Mata Atlântica e aqui também representa a Frente Parlamentar Ambientalista e a ANAMA. Mantovani. Legal. Nossa, que apresentação bacana. Muito bom. Gente, muito bem-vinda. Obrigado aí pela oportunidade. É sempre um prazer a gente estar juntos pela Frente Parlamentar Ambientalista e a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. Eu estou duplamente feliz porque nascemos com a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente em Curitiba, nos anos 80, em 1988 oficialmente, mas desde 86 trabalhamos aí. Tivemos um belíssimo trabalho com o pastor Elias, que era o secretário, e aqui uma história muito boa. Nós começamos em Curitiba, que foi a primeira cidade do Brasil que teve uma política municipal de meio ambiente. Foi a grande referência. Logo depois que foi criado o Sistema Nacional de Meio Ambiente, com o Dr. Paulo Nogueira Neto, Curitiba sempre na frente, trouxe esse tema, criou-se essa associação, com Maurício Frutti, com o Zé Richa, que era um governador até então, e que tinha um trabalho muito interessante, porque junto com o Montoro, em São Paulo, eles conseguiram trazer essa coisa do municipalismo, né? A principal questão dos temas ambientais para a sociedade. Então, esse foi talvez o grande ganho que a gente fez com relação a Curitiba. E a outra parte que a Frente Parlamentar Ambientalista conquistou o capítulo de meio ambiente na Constituição, que falava que a gente tem que garantir um ambiente sadio e equilibrado para nós e para as futuras gerações, e eu acho que Curitiba segue nesse caminho. Depois disso, com a Frente Parlamentar Ambientalista instalada em Brasília, acompanhando toda a legislação ambiental brasileira, sendo um momento de resistência quando está se desmontando todos esses ganhos. Obrigada, Mário. Muito obrigada.
Tivemos pequenos probleminhas ali na conexão, mas conseguimos entender sua mensagem. Agora eu vou pedir a gentileza que o Jean Guimarães, que é o diretor executivo do Observatório de Justiça e Conservação, diga algumas palavrinhas também. Bom, olá pessoal, boa tarde, muito obrigado por essa participação democrática e tão necessária nos dias de hoje, quando a questão ambiental e o papel do terceiro setor na sociedade é colocado em xeque, infelizmente, por muitas situações recentes que a gente tem podido observar no país, né? Falando em terceiro setor, muito rapidamente, eu queria dizer que nós temos muito orgulho de trabalhar no terceiro setor. O terceiro setor no Brasil emprega mais de 200 mil pessoas e presta serviços de extrema relevância à sociedade paranaense e brasileira, suprindo algumas carências as quais o Estado não tem condições de suprir, e muitas vezes prestando um papel auxiliar a políticas públicas. Então, eu desejo agradecer a participação de todos e dizer que o terceiro setor, seja ele da área ambiental, da área da saúde, do ensino, vê com muito bons olhos esse tipo de iniciativa democrática, onde nós podemos discutir abertamente com todas as iniciativas políticas, políticas públicas possíveis para o nosso futuro. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Jean. E vale lembrar que para conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Observatório, as pessoas podem conferir nossas redes sociais, a gente está presente no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, e no nosso site também há uma ampla diversidade de informações que contam um pouco mais sobre o nosso histórico de atuação. Então, vamos agora às apresentações das propostas relacionadas à área ambiental dos candidatos à Prefeitura de Curitiba. A organização das falas ocorrerá da seguinte maneira: dos 16 candidatos convidados, 9 aceitaram estar aqui conosco, 2 não puderam comparecer, mas enviaram vídeos em que fizeram as suas exposições, e 5 deles não puderam participar nem mandaram vídeo. São eles os candidatos Zé Boni, do PTC, Cristiane Arede, do PL, Fernando Francischini, do PSL, Samuel Matos Figueiro, vice da candidata Samara Garrantino, do PSTU. A partir de agora, portanto, os candidatos e candidatas serão chamados a fazer suas apresentações por ordem alfabética e vão ter cada um o tempo de 5 minutos. Serão priorizados em seus momentos de falas os candidatos que participam desse evento conosco e depois, também em ordem alfabética, os que enviaram vídeos apresentando suas propostas e não puderam comparecer. E um ponto essencial: os candidatos precisam responder como enxergam a participação do terceiro setor como apoio à gestão pública municipal e também quais estímulos pretendem conceder a proprietários que conservem áreas naturais representativas em Curitiba. Ao fim da rodada de apresentações, nós vamos contar ainda com a análise das propostas feitas por duas pessoas, que são referências no tema da conservação do patrimônio brasileiro. Clóvis Borges, que é diretor executivo da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, a SPVS, uma das mais antigas e respeitadas organizações de conservação da biodiversidade do Brasil, e a jornalista e escritora Maria Celeste Correia, que trabalha com produção de conhecimento, principalmente nas áreas de conservação da natureza, meio ambiente, ciência, história e cultura. Maria Celeste é autora e coautora de mais de uma dezena de livros, entre eles Araucária, Floresta do Brasil Meridional. Vamos iniciar, então, novamente por ordem alfabética, com o candidato Diogo Furtado, do PCO. Diogo, você tem 5 minutos. Certo. Muito boa noite a todos. Não sou um candidato de mim mesmo, né, mas sou um candidato, né, de um programa aprovado em âmbito nacional pelo Partido da Causa Operária. Então, sobre a questão ambiental, o Partido da Causa Operária, né, como todas as questões, né, nacionais, estão todas relacionadas ao golpe de Estado, né? Todos os problemas se agravaram a partir do golpe de Estado, né? Então, questões como o Dia do Fogo, né, que foi aquela grande queimada na Amazônia, também veio, né, obviamente, por uma permissão, né, por um desgoverno aí do golpe de Estado,
né? Então, facilmente, né, dá para se propor como resolução a todos os problemas ambientais, né, ou pelo menos os mais imediatos, né, o combate ao golpe de Estado de 2016, que aconteceu pela derrubada da ex-presidenta Dilma Rousseff, né, e seguido da prisão arbitrária do ex-presidente Lula. Então, uma maneira de combater o problema ambiental aqui em Curitiba, obviamente, é combater o problema, né, ambiental, né, em escala nacional. Se o presidente da República permite, né, que se destrua todo o patrimônio ambiental, cultural brasileiro, né, obviamente que essa política chega em toda a escala estadual, né, e estaduais do Brasil e principalmente municipal também, né, é a mesma política, como exemplo, né, a política da pandemia, né, da abertura dos comércios, né, e de virar as costas para todo o povo, né, sem dar qualquer tipo de auxílio. Isso aconteceu em âmbito federal, foi repassado a mesma política genocida em âmbito estadual e foi repassado também a política municipal do Rafael Greca, né, todas elas políticas genocidas, né, e por consequência do bolsonarismo, né, todas elas também são contra o setor ambiental. Então, a política principal do Partido da Causa Operária, né, aprovada em conferência nacional, fora Bolsonaro e todos os golpistas, né, visto que o golpe de Estado é o que assola, né, todos os bens nacionais, né, todo o patrimônio histórico, ambiental, cultural, é uma política de entrega e de destruição, né, visto que a destruição de todos os nossos bens é o favorecimento dos imperialistas, né, dos yankees, aí, dos norte-americanos, né, dos grandes capitalistas europeus, dos banqueiros, né, já que tem um espaço, né, para usufruir aqui no nosso país. E o que mexe também com a nossa independência, né, mexe com todo o nosso A gente tem mais 2 minutos, caso você tenha interesse em explicar um pouco como você enxerga a participação do terceiro setor como apoio à gestão pública municipal e quais os estímulos, né? Imagina conceder a proprietários, por exemplo, que preservem áreas naturais representativas, fique à vontade, só lembrando do tempo. Certo. Foi muito boa a intervenção. Bom, no âmbito municipal, né, a gente entende que todo o setor ambiental, né, é mais que importante, né, para a gente viver, né, em sociedade, né. Não tem nada que esteja descontextualizado, né? Então, no caso do Partido da Causa Operária, é um dos setores aí que vem ocupando mais espaço, né, a questão dos ruralistas, né, a questão da grilagem de terra, né, a questão da tomada, né, da desocupação, né, de terras já ocupadas, né. Isso aí simplesmente é para explorar, né, o campo, né, explorar a terra de maneira indevida, expulsando famílias já que vivem, enfim, há mais de 10, 15, 20, 30, 40 anos. Então, um dos pontos do PCO é barrar, né, os ruralistas, né, essa bancada ruralista do governo bolsonarista, que está totalmente interligada, né, com a destruição do meio ambiente, né, com a exploração da terra, né, de maneira desenfreada, de maneira antinatural, né, e principalmente com a desocupação e o investimento em mortes aí das pessoas, né, das famílias que ocupam essas terras, que nem acontece bastante. Peço desculpas pela interrupção, mas fechamos o tempo de 5 minutos. Agradeço muito a sua fala. E agora eu vou pedir a gentileza para a gente seguir, então, para Eduardo Pimentel Slaviero, que é do PSD, vice do candidato Rafael Greca, que vale lembrar que é do DEM. Eduardo, por gentileza. Boa noite, obrigado pela oportunidade, a Cláudia, ao Mário Mantovani, ao Jean Guimarães, a todos os candidatos, o meu cumprimento. Não, vale lembrar que em Curitiba nós temos 44 parques e mais de 490 praças, em que nós nos preocupamos com a revitalização de várias delas, como o Jardim Botânico, que foi completamente revitalizado, com instalação de painéis solares, a nossa preocupação com as novas energias,
Eu quero dizer que o terceiro setor é muito importante na administração da cidade, nós reconhecemos isso, não só na abertura do diálogo, mas também em audiências públicas sobre o meio ambiente. Queremos reforçar essa parceria e coloco aqui à nossa disposição e reforço o nosso compromisso, tanto do Rafael Greca quanto o meu. O Parque São Lourenço, por exemplo, está sendo totalmente revitalizado, estamos criando lá um parque paranista, homenageando o João Turim, que é um grande paranista e que leva a nossa cultura também mundo afora. Nós acreditamos que a criação de espaços verdes na cidade é fundamental. Não é à toa que na nossa gestão nós criamos 33 novas RPPNMs no nosso município, foi a gestão que mais criou as RPPNMs e há, sim, um incentivo fiscal com a liberação de potencial construtivo para quem faz essa reserva que possa comercializar, então, ter uma rentabilidade em quem preserva. Então, nós incentivamos quem preserva o meio ambiente na nossa cidade. Nós temos um cuidado, criamos um programa chamado Rosto da Cidade para a revitalização das nossas praças, prédios públicos no centro da cidade, e eu falo isso por causa da revitalização total do Belvedere, que fizemos no centro da cidade, que estava abandonado e hoje funciona como um ambiente de lazer e espaço na cidade de Curitiba, no centro da cidade. Fizemos um trabalho muito forte de castração animal, mais de 60 mil animais que foram castrados, estamos aumentando e propondo aumentar essa questão de saúde animal. Nós renovamos o contrato com a Sanepar em 2018, lembrando que a cidade de Curitiba, isso é fruto de vários investimentos ao longo dos anos, obviamente, mas na nossa gestão teve a participação ativa e temos em Curitiba 100% de abastecimento de água na cidade e 94% de abastecimento de esgoto na cidade de Curitiba, e fomos eleitos nos 2 últimos anos a capital com o melhor saneamento do Brasil. Fizemos uma reserva de fundo hídrico, que estamos trabalhando nessa proposta, que é interligar as cavas do Iguaçu, lá no sul da cidade, tendo assim uma represa maior que a do Passaúna, para garantir o abastecimento de água na cidade de Curitiba, nesse momento que vivemos hoje de crise hídrica, e já estamos fazendo, fruto de uma licitação que foi feita com transparência, a abertura de 30 poços artesianos na cidade de Curitiba, em locais específicos, com todo o cuidado ambiental, para o abastecimento de água, principalmente em unidades de saúde, unidades 24 horas, prédios públicos e para quem necessita. Fizemos uma limpeza dos rios nesses anos, reforçando a limpeza dos rios, de todos os córregos que passam da cidade, mas lembrando os principais, como o Belém, o Iguaçu e o Barigui, na cidade de Curitiba. E implementamos 40 novas associações de catadores na cidade de Curitiba, forçando a coleta seletiva. Hoje, 900 pessoas vivem dessa renda, pessoas que tinham quase nada de renda e hoje vivem da renda da coleta seletiva. Então, retiramos resíduos que vão para o aterro para a renda de novas pessoas. E criamos um projeto e nós estamos fortalecendo. Nós temos 1 minuto só para lhe falar sobre o tempo, para lembrar das questões. Tá bom. Sim, o CDR, que é o combustível derivado de resíduo, que foi uma questão, um avanço importante, as cimenteiras da região metropolitana queimam o nosso lixo, diminuindo o nosso lixo na cidade de Curitiba. E estamos preparados e investindo para as novas energias, como a usina solar da Caximba, que será uma usina de biomassa, utilizando o antigo aterro da Caximba, e uma usina solar, utilizando a energia solar gratuita. Com essa energia, vamos abastecer 70% dos prédios públicos da capital, uma energia de 3 milhões de reais por ano. Obrigado. E o último, o plantio de 100 mil árvores na cidade de Curitiba, que nós propusemos fazer, estamos entregando agora na cidade. Ótimo, perfeito, o tempo acabou. Obrigada, Eduardo. Agora eu gostaria de chamar, seguindo novamente, a ordem alfabética, Eloy Casagrande, da Rede. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Gen. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde aos colegas candidatos e quem está nos assistindo. Eu me sinto muito à vontade a falar sobre o nosso programa ambiental, porque isso está na minha formação de mais de 20 anos, com graduação, pós-graduação.
e todo o nosso programa de governo a gente desenvolveu nessa linha transversal, pensando principalmente no ambiente saudável que Curitiba precisa melhorar. A cidade, apesar de ter levado aí por algum tempo a fama de ecológica, nós deve muito ainda para a população. Hoje nós temos nossos rios todos poluídos, apesar da limpeza, são esgotos, não temos tratamento biológico da possibilidade de fazer esse tratamento para melhorar, inclusive fechando a próprias redes clandestinas que despejam aí no Belém e em outros rios. Essa é uma das primeiras medidas que a gente quer tomar na cidade, E transversalmente nós também queremos implantar programas como o IPTU Verde, que até hoje, mesmo tendo já proposto isso para o atual secretário de Planejamento, nunca foi feito em Curitiba. O IPTU Verde vai reduzir os custos de quem quer colocar tecnologias verdes na sua casa, um painel solar, uma coleta de água de chuva. Isso vai fomentar uma economia verde também. Isso está ligado também à nossa proposta retomada econômica para 2021. Nós queremos criar um polo de construção sustentável em Curitiba, fomentando todas essas tecnologias, como eu já fiz no Escritório Verde da Universidade Tecnológica, com mais de 50 empresas. Já fiz essa proposta na Associação Comercial também, os empresários receberam muito bem, e aí, pela essa base de fomentação da construção civil, buscando a melhoria ambiental da cidade, a gente pode também trazer uma recuperação econômica, emprego, renda, associado a isso a casas mais sustentáveis para baixa renda também, para famílias de 1 a 3 salários mínimos. Temos projetos de casas que são modulares, com material de baixa emissão de carbono, com isolamento térmico, com painel solar, com coleta de água de chuva, casas que custam muito menos que a casa da Coab atual, também reduzindo essa fila de mais de 40 mil famílias que não têm casas em Curitiba. Temos o projeto também dos parques lineares na beira dos rios, seguindo o fluxo dos rios, com ciclovia, com jardins de chuva, com hortas urbanas, com a possibilidade de você fazer áreas de lazer e ligação da cidade através dos rios. Temos também o projeto de implantar, dentro dessa lógica da economia verde, uma economia de baixo carbono, principalmente agora que enfrentamos as mudanças climáticas, que é um tema que eu trabalho na universidade. A cidade não está preparada para isso, não se preparou para isso, como não se preparou para a estiagem também. Agora estão tomando medidas que deveriam ser tomadas há 10, 15 anos atrás, para buscar água em outros lugares. Não temos um incentivo, por exemplo, a coleta de água de chuva, que poderia ser melhor, apesar de existir uma lei, mas não há também um programa para isso funcionar melhor. A sistema de reservatórios comuns, comunitários, que poderia também resolver esse problema, e principalmente maior incentivo às RPPNMs, diminuindo a burocracia que está em volta da implantação de tudo isso, melhorando o mecanismo do potencial construtivo, e fazendo com que as pessoas possam se engajar nesses projetos. Também existem os pagamentos por serviços ambientais, onde existem nascentes, onde existem, por exemplo, áreas protegidas. Eu fui um dos lutadores aqui para manter o Parque do Bom Retiro. Até hoje ainda está ameaçado de se construir ali um hipermercado, eu moro nessa região, para poder proteger as nascentes e a água que existe ali, e os bosques de araucárias também. Eu não vejo muito isso no protagonismo agora, que nós necessitamos para uma cidade se preparar para as mudanças climáticas, e é preciso políticas dirigidas para isso. As políticas têm que estar associadas à renda, a emprego, a melhor qualidade de vida das pessoas na periferia, a melhorar o abastecimento de água para essas pessoas, E o terceiro setor é importantíssimo para tudo isso, porque são essas comunidades que trabalham com as ONGs, Eu sou ambientalista há muito tempo, muitos dos colegas que estão aqui nessa live me conhecem, Já fui engajado em muitas batalhas ambientais em Curitiba, mas a gente precisa levar as políticas públicas que sejam eficientes. E até agora a gente não tem visto isso de forma efetiva, Muito obrigada.
Deu certinho. Obrigada. Tá Gostaria agora, então, de pedir para o candidato Gora, do PDT, dar sequência. Olá, Cláudia. Você está me ouvindo? Sim? Sim. Então, gente, uma boa tarde. Quero saudá-las, saudar a Cláudia, saudar a Jean, saudar o Mário Mantovani pela iniciativa que vocês estão tomando, saudar aqui os meus colegas candidatos, Paulo Pusca, Diogo Furtado, Rômulo, professor Mocelin, professor Casagrande, professor não, mas o vice-prefeito Eduardo Pimentel aqui também. Gente, vamos lá. Primeiro eu quero começar lembrando que Curitiba ela é a capital da Mata Atlântica. A gente é a porta de entrada para a grande reserva da Mata Atlântica. É importante que a gente veja Curitiba num contexto metropolitano, na sua integração com os 29 municípios da região metropolitana, e que Curitiba seja a metrópole que coordene um processo de desenvolvimento regional, um desenvolvimento sustentável, que tenha o horizonte das ODS, da Agenda 2030, que promova, como o professor Eloy falou, o fim e a redução das desigualdades sociais junto com a preservação do meio ambiente. A água que nós bebemos em Curitiba vem dos mananciais da Serra do Mar, vem dos mananciais de Campo Magro que abastecem o reservatório do Passaúna, e sem a gente ter uma política integrada de preservação do meio ambiente, que Curitiba deve coordenar, deve liderar, a gente vai ter, sim, outras crises hídricas tão ou mais severas como a que a gente está vivendo. Queremos falar também de uma Curitiba lixo zero, uma Curitiba que não gaste milhões de reais para enterrar resíduos na região metropolitana, mas que tenha uma política séria de compostagem doméstica, de compostagem pública, junto com uma política efetiva, e não só na propaganda, de estímulo e apoio aos mais de 15 mil catadores de materiais recicláveis da nossa cidade. Nós vivenciamos e compartilhamos as vias com essas famílias, com essas pessoas, e a prefeitura sequer dá a elas EPIs, equipamentos de proteção individual, e é muito pouco a prefeitura dizer que fez a capacitação para 900 pessoas. A gente tem muitas outras milhares de pessoas que podem sim se beneficiar do apoio do poder público, que até o momento é omisso. Temos que falar de educação ambiental nas escolas, temos que falar de educação ambiental com o conjunto da sociedade, e em relação às ONGs, ao terceiro setor e a todas as nossas universidades, elas todas devem ter um lugar privilegiado junto à gestão pública para um aprimoramento das políticas ambientais da nossa cidade. Nós temos pesquisadores incríveis nas nossas universidades que não são ouvidos pelo poder público. Vamos ativar os conselhos dos nossos parques municipais, ativar o Conselho Municipal para que ele seja, de fato, uma instância de participação e controle social das políticas ambientais. A proteção animal tem que ser prioridade, prevemos a possibilidade, sim, de chegar a 25 mil castrações por ano, e, inclusive, quero aqui já falar da possibilidade da gente rediscutir a presença dos animais no passeio público e tornar o passeio público um local de lazer, de esporte, cultura, e a transferência dos animais em conjunto, obviamente, numa conversa com a sociedade, para o Jardim Zoológico de Curitiba. Sobre os rios, basta a gente ir no Rio Iguaçu, a gente vê o Rio Belém para constatar que não está funcionando a atual política ambiental da cidade. O Rio Iguaçu está extremamente poluído. Aqui, Curitiba é a nascente do Rio, somos as nascentes do Rio Iguaçu. Precisamos ter uma política de tolerância zero com a poluição dos nossos rios, a renaturalização dos rios e, com soluções baseadas na natureza, a reincorporação dos rios na vida urbana. Precisamos de um plano de arborização urbana, um plano que seja, de novo, conversado com o conjunto da sociedade, com os pesquisadores, o fomento à agricultura urbana, o fomento à agroecologia em toda a região metropolitana. Precisamos que Curitiba e região metropolitana seja uma zona livre de agrotóxicos e, sobre as reservas particulares, cerca de 75% dos remanescentes florestais de Curitiba estão em propriedades particulares. Então, temos que sim ter programas sérios e urgentes de pagamentos por serviços ambientais, de IPTU verde e também o aumento do potencial construtivo para esses proprietários. Queremos uma indústria limpa, uma indústria baseada numa economia verde, sustentável, que promova renda e integração junto com a preservação ambiental. Eu também quero falar aqui, não sei quanto tempo eu tenho, Cláudia. 30 segundos? Tá.
da criação de corredores verdes, corredores azuis, e que o tema ambiental esteja presente no conjunto das ações das políticas públicas que Curitiba deve coordenar. Mais uma vez, saudá-la, saudar aqui os colegas deputados, e que a gente tenha uma Curitiba verde de verdade, e não só na propaganda. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Agora eu vou pedir a gentileza do candidato João Arruda, do MDB, falar. João, nos ouve? Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de fazer esse debate aqui, participar dessa sabatina, discutir um pouco com vocês a respeito do meio ambiente na cidade, da preservação. E eu não quero também chover no molhado, também repetir aqui o que disse com muita propriedade o Goura, o próprio professor Eloy, e muitos vão repetir aqui que nós precisamos reforçar a educação ambiental já na escola. Nós fomos referência no passado, muitos de nós aqui, talvez os mais novos não, mas nós recebemos a visita da família Folha. Eram grandes campanhas pela separação do lixo. Hoje nós temos um modelo primitivo de aterro sanitário que não resolve o problema, é preciso buscar novas tecnologias, inovar. A gente está levando lixo e pagando pelo peso de lixo que não é desidratado, não tem uma planta de compostagem e de reciclagem nesse contrato, um dos mais caros que nós temos aqui, e as pessoas não compreendem, não existe um projeto de capacitação e conscientização. As pessoas não levam em consideração a importância da separação do lixo e da reciclagem, elas querem se livrar do problema. E eu não entendo o porquê disso, sendo que nós gastamos milhões de reais em campanhas publicitárias. Eu não sou contra se investir em publicidade, mas desde que sejam campanhas educativas. E no caso aqui, isso poderia ter sido aplicado, pelo menos esse último ano de governo, acho que gastaram 60 ou 50 milhões de reais em campanhas publicitárias. E elas são direcionadas para a promoção da gestão e do próprio gestor. Isso é ruim, né? Esse dinheiro poderia ter sido mais bem aplicado. Em relação ao conselho, nós temos um bom conselho aqui, nós somos referência, talvez uma reestruturação do conselho, é claro que com a participação do terceiro setor, isso não pode ser só perfumaria, é preciso rever também o orçamento e o fundo que é aplicado em meio ambiente, e quem sabe pegar uma parcela desse fundo também para investir em microchipagem, atendimento veterinário, castração, na proteção animal. Em tempos em que se discute muito a proteção dos animais, a gente poderia também ter um melhor aproveitamento desses recursos, mas a gente está falando aqui de 4 milhões no fundo, ou seja, se a gente destinar 5% disso também não é quase nada, era preciso ampliar o orçamento. Já temos uma política de incentivo em relação ao IPTU nas conservações de bosques, permutas de terrenos, reservas particulares do patrimônio, mas era preciso ainda fazer muito mais. Nós precisamos aprimorar o plano de macrodrenagem. Eu entendo que existe no contrato com a Sanepar, que foi assinado no último governo, no último ano de governo Beto Richa, com o prefeito Rafael Greca, inclusive com obrigações legais que me parece que não têm sido cumpridas, como a limpeza do Rio Belém. Os rios de Curitiba precisam, acho que essa fiscalização do contrato, até porque as exigências são poucas, perto do que Curitiba representa, o abastecimento de água de todo o estado do Paraná. Nós somos aqui o maior cliente da Sanepar, era preciso fazer outras exigências em relação ao contrato, assim como quando eu falo de macrodrenagem aqui, nós temos um problema sério de enchentes, de alagamento, que inclusive em regiões altas da cidade, né? Ali na frente do Jardim Botânico do Paraná Clube, outro dia levaram um carro por conta das enchentes. E isso é um problema da ausência de investimentos em parques e áreas verdes que funcionam como drenagem, assim como era preciso também de um núcleo de inteligência na prefeitura para monitorar e prevenir. Recuperar e modernizar os equipamentos públicos, as academias, criação de parques na região leste e sul, né? E como eu disse aqui já, reforçar
a coleta consciente, que seja mais adequada. Enfim, era isso que eu tinha a dizer, quero agradecer a oportunidade, conversa rápida aqui, vou ficar até às 7 horas, porque eu tenho uma outra sabatina, já peço desculpas aos demais candidatos e a vocês que promoveram esse encontro entre todos aqui. Muito obrigado. Obrigada, candidato João, agradecemos muito pela presença. Agora nós iríamos para a Letícia Lanz, do PSOL, mas recebemos agora há pouco a informação de que ela não vai participar, então seguimos para Paulo Opusca, do PT, por gentileza. Liguei aqui. Estão me ouvindo bem? Tá joia. Agradeço imensamente a Cláudia Guadagnino, ao Jean Guimarães, ao Mário Mantovani pelo convite, ao Observatório, né, Justiça e Conservação, e agradecer mais uma vez a todos os colegas, os candidatos, e hoje especialmente ao Eduardo Pimentel, nosso atual vice-prefeito, por estar participando do debate, é muito importante. A gente já conhece o Eduardo Pimentel de um bom tempo, é importante que apresente as propostas e discuta conosco para que a gente possa falar sobre Curitiba, e esses momentos são fundamentais. Concordo com o que o João estabeleceu aqui, pelo menos dos nossos candidatos, 5 programas têm uma linha muito próxima, muito parecida, que foi formulada por pessoas que têm relação com as universidades, que têm experiência na questão ambiental, né? Assim é o programa de governo do professor Mocelin, do professor Eloy, do Goura, o meu, e de certa forma também do João, são os programas que vieram com uma discussão específica e uma postura muito própria quando discute a questão ambiental. Primeiro, que a questão ambiental é uma questão política. A questão ambiental é uma questão coletiva. A questão ambiental passa pelo paradigma que o Brasil estabelece no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, quando vira legislação e vai para a Constituição uma série de direitos fundamentais que fazem da nossa questão ambiental vanguarda e, de certa forma, um paradigma mundial. Não é isso? O 225 da Constituição, que fala da preservação e proteção de direitos de gerações futuras, mostram o avanço daquilo que a gente desenvolve para cá. A gente percebeu com a pandemia quão necessária a preocupação, é urgente com essa questão, referência de novas formas de consumo, novo padrão da produção, o próprio desenvolvimento e sustentabilidade que entram com força, e aquilo que a gente chama de transição ecológica. Lá no Rio Grande do Sul, eu fazia parte de um programa de mestrado que se chamava Direitos da Sociobiodiversidade. Então, tem uma linha própria, que na UTFPR também tem algo parecido, que tem toda uma análise do que é preciso assim colocar. E para a cidade, né? Talvez a partir disso a gente tenha que discutir como é que isso vem para dentro da cidade. De certa forma, o PT tem alguns compromissos específicos que passam pela questão dos resíduos sólidos, passa a questão da necessidade da revisão do contrato de lixo, passa a questão pela necessidade de discutir um bom programa ligado à compostagem que atenda à educação ambiental, principalmente das crianças e jovens, passa por toda a questão da crise hídrica que a gente está trabalhando para cá. O Gora fez uma referência muito importante sobre a nascente do Iguaçu, porque a nascente do Iguaçu vai passar por todo o Paraná, vai abastecer a região do Nova Vitória e vai chegar em Foz, ou seja, se a gente tiver com um problema aqui, a gente passa esse problema para todo o Paraná. É preciso pensar a questão do cooperativismo, economia solidária e associativismo. A gente tem vários programas que os governos estabelecem, as instituições estabelecem. Nós temos aqui em Curitiba um Instituto do Direito de Cidadania e ligado ao Ministério Público do Trabalho, que faz um trabalho de cooperativismo há mais de 20 anos com as comunidades de catadores e, a partir daqui, projeta uma necessidade de uma preocupação em política pública para a reciclagem. Isso se vincula, por exemplo, a um orçamento que não é um orçamento fechado, que é o resultado das multas das ações civis públicas que o Ministério Público entra e que esse destino dessas multas pode vir para a política pública com projetos dentro do próprio município e que desenvolvam essa questão ambiental muito forte. É importante pensar que a questão ambiental também é ligada à questão agrária. Normalmente, quem fala de meio ambiente pode ter uma opção de escolher não falar da questão agrária. E quando fala da questão agrária, fala do campo, e nós temos o campo vizinho na região metropolitana, e fala da questão do território.
Ou seja, a questão da habitação, de forma transversal, é atingida pela questão ambiental. Assim como a questão do trabalho e renda, por conta do cooperativismo, é atingido na questão ambiental. Terra, espaço, território urbano passam por aqui. É preciso um projeto importante de educação ambiental e é possível pensar que a educação ambiental também está dentro da saúde, porque dentro do SUS a gente tem previsão de um bom projeto sanitário de educação que passa pela educação ambiental. Todo médico sanitarista é um ambientalista, porque ele está preocupado com a saúde coletiva. E a saúde coletiva é algo que passa por esse ponto. Nós já estamos vivendo um período da humanidade em que exatamente a falta dessa preocupação ética com a questão ambiental traz como consequências resultados calamitosos que nós estamos vivendo. Não deu tempo, né, Cláudia? Muito obrigada. Deu sim. Obrigada, viu? Agora, professor Mocelin, do PV, pode dar sequência. Eu estava ouvindo com atenção e gostaria de cumprimentar a todos os participantes, o Jean, você, Cláudia, os candidatos, o Diogo Furtado, o João Arruda, o Paulo Pusca, o Gora, o professor Eloy, ao vice-prefeito Eduardo Pimentel. E eu estava olhando aqui o calendário, e o historiador sempre pensa um pouco no passado, né? 22 de outubro de 1912, um enfrentamento ali nos campos do Irani entre os sertanejos e as forças policiais aqui do Paraná, do João Galberto. Por que eu estou falando isso? Porque aí teve a Guerra do Contestado, a instalação da Lambert, a destruição das araucárias, das imbuias, quer dizer, o ciclo do pinho, que vai ceifar milhões e milhões de imbuias e araucárias. O que eu gostaria de destacar é que a questão ambiental ela é de fundo, ela vem de longe, né? Muitas famílias aqui do Paraná se fizeram graças à exploração da madeira. E não mudou muito. Se nós observarmos hoje, temos a questão agora dessa empresa francesa que está para se instalar, colocando as suas torres, em que milhares de araucárias serão destruídas. O mesmo nós podemos dizer o que está acontecendo aqui no litoral. A questão ambiental ela deve ser pensada em termos mundiais hoje, nacional. A gente observa a bancada do agronegócio forte, poderosa, enquanto que os ambientalistas têm uma representação ainda muito reduzida em escala nacional. Quanto ao poder local, aqui a prefeitura, né, o município de Curitiba, Curitiba, conforme disse muito bem o Dalto Trevisan, é uma cidade mesopotâmica, né? Uma cidade de muitos rios, o Rio, o Belém, o Ribeirão dos Padilhas, o Barigui. E esses rios, o Paulo, o Moura colocaram bem, esses rios estão poluídos, esses rios estão mortos. Nós temos uma grande quantidade de parques, e eu visitei alguns deles, o lixo se acumula. Quer dizer, há um descaso muito grande em relação à questão de despoluição. Né? Não estou dizendo que recursos não tenham sido utilizados, mas muito aquém do necessário. E eu destacaria que o ambiental ele não pode ser dissociado do econômico, do social. Nós temos aqui em Curitiba um déficit habitacional muito grande. Mais de 50 mil pessoas vivem em condições precárias e habitações subhumanas. Enquanto nós não resolvermos isso, nós não evitaríamos a poluição de regiões onde temos córregos, temos rios. Quer dizer, quando você hoje discute a questão ambiental, é uma questão de cidadania. A cidadania ambiental ela deve ser inculcada na mentalidade dos jovens. Nós temos que ganhar a juventude para conseguirmos sermos ouvidos e para que políticas públicas sejam efetivadas. A questão animal, né? A gente observa uma quantidade imensa de animais abandonados. Se você viaja para o litoral, você sempre verá um animal abandonado ou morto na rodovia. É uma mentalidade ainda que tem um total descaso com gatos, com cães, com os animais de uma forma geral. Não estou dizendo que a atual gestão não fez nada nesse setor, fez, mas muito aquém do necessário. O Partido Verde é um partido necessário porque é um partido que discute a questão ambiental interligada à econômica, à social, à política.
Quer dizer, tudo está muito ligado. Infelizmente, né, Cláudia, as pautas ambientais elas não propiciam grande apelo eleitoral. Nós vivemos a era do rodoviarismo, em que construir, né, asfaltar é o que importa. Quer dizer, há pouco incentivo às ciclovias, à utilização de ônibus elétricos, enfim, o que a gente observa é um padrão de desenvolvimento que já é do passado. Na Europa, nas principais cidades, a gente já observa uma visão muito diferente dessa que impera no Brasil. E eu só gostaria de dizer que o terceiro setor é fundamental. Hoje nós temos muitas áreas que são protegidas graças a pessoas abnegadas, que muitas vezes estão perdendo dinheiro, porque se elas utilizassem as suas propriedades para fins, digamos assim, imobiliários, elas ganhariam muito mais. E há a necessidade do poder público municipal incentivar essas pessoas, incentivar para que mais e mais áreas sejam protegidas. Mas eu diria a vocês, com toda sinceridade, que se nós não investirmos em educação, vocês não teremos melhores condições. Agora a gente, obrigada pela fala, agora a gente segue respeitando ainda a ordem alfabética para Rômulo Kenerren, que é vice da candidata Marisa Lobo, do Avante. Candidato Rômulo. Olá, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade. Estou aqui representando a nossa candidata Marisa Lobo. É uma grande satisfação estar aqui para poder debater sobre a questão ambiental. A questão ambiental é um dos temas muito importantes dentro do nosso projeto, dentro do nosso plano de governo. Nós trazemos aí algumas experiências. Eu tive já a oportunidade de atuar como negociador internacional, trabalhava nessa área, trabalhava na área de reciclagem, tive a oportunidade de acompanhar na Europa diversas plantas voltadas para a reciclagem. E aí é onde nós trazemos e entendemos como funciona a cultura europeia hoje em relação à preservação, à conservação do meio ambiente. Totalmente diferente da nossa. Quando nós falamos em meio ambiente, muitas vezes vem o modismo, né? Principalmente em campanhas eleitorais. Enfim, vamos despoluir os rios, vamos construir, enfim, vamos investir mais em parques. Enfim, todos os candidatos acabam trazendo sempre os mesmos temas, porque é o que, de fato, nós identificamos de problemas aí em relação ao meio ambiente. O que nós trazemos dentro da nossa visão, dentro da nossa proposta conservadora e de preservação do meio ambiente é a mudança da cultura em relação à proteção do meio ambiente em Curitiba. Então, a gestão ela precisa estar aí linkadas a alguns eixos principais, dos quais até alguns candidatos já citaram, que é a questão do papel do cidadão curitibano, é o papel do consumidor curitibano e o papel do gestor público em promover a educação ambiental, desde o início das suas bases. Percebemos, por exemplo, lá na Europa, existe o selo verde para determinados produtos, então é como se fosse um selo de qualidade. Por que nós não podemos fazer isso aqui em Curitiba? Investindo nos micro e pequenos empresários, motivando e incentivando que haja aí um cuidado com o meio ambiente, enfim, com a questão mesmo dos produtos orgânicos, enfim, essa é a nossa estratégia dentro das nossas políticas do meio ambiente. Sobre a questão principal sobre o terceiro setor, o nosso projeto de governo também ele traz como pauta o protagonismo das organizações civis. Então, é para nós, até como conservadores, com a visão de direita, o nosso objetivo fortalecer as organizações civis e a participação dos cidadãos. Então, em todos os eixos, em todo o nosso projeto, passando pela área da saúde, da educação, do meio ambiente, nós sempre focamos de trazer essa participação do cidadão como base fundamental para a nossa gestão. Ou seja, não pretendemos fazer uma gestão envolvida apenas com tecnocratas, enfim. É preciso trazer o cidadão curitibano para participar. E, enfim, as organizações civis do terceiro setor,
organizações responsáveis, que não sejam apenas politiqueiros, como muitas vezes nós vemos. Hoje, na área ambiental, tem muitas organizações não governamentais que pouco fazem, de fato, pelo meio ambiente. O fato é, nós precisamos trazer uma cultura de sustentabilidade, temos que fazer uma ligação com a geração de emprego e renda. Na Europa é muito comum essa ideia de criar um ciclo econômico em volta da sustentabilidade, seja em relação ao incentivo mesmo aos micro e pequenos empresários, ou mesmo do IPTU verde, enfim. Aqui em Curitiba, a maior parte de nossas leis são leis antigas em relação ao meio ambiente. É necessário aperfeiçoar as leis, porque as mudanças que ocorrem têm sido muito rápidas e muito drásticas. Então, é necessário que haja um aperfeiçoamento das leis em Curitiba em relação ao meio ambiente. E o que nós propomos em nosso projeto são projetos de leis que venham aí a dar um rumo para a sustentabilidade para o meio ambiente de Curitiba para os próximos 10 anos. A importância de se criar observatórios ligados, conectados com a academia, conectados com outros organismos que tragam aí informações. Sabemos que a questão da sustentabilidade não é local, ela é geral. Por isso, a preocupação do europeu, tanto com a Amazônia, é porque qualquer impacto na Amazônia gera impacto no clima europeu. Hoje nós temos essa situação de crise hídrica em Curitiba, e onde está um observatório ligado à defesa civil, à defesa social, para proteger o cidadão, enfim. Isso precisa ser verificado com antecedência, não podemos deixar que os problemas ocorram e aconteçam em cima da hora, sem que haja aí um cuidado específico. Eu já dei meu tempo? Já, candidato, obrigada. Acabou agora. Agradeço. E como a gente comentou no início, 2 candidatos, a candidata Caroline Arnes, do Podemos, e o candidato Dr. João Guilherme, do Novo, enviaram vídeos, porque não puderam estar conosco. Então, a gente vai passar esses vídeos agora. Olá, meu nome é João Guilherme, sou candidato a prefeito de Curitiba pelo Partido Novo. Agradeço muito a oportunidade e o convite do Observatório da Justiça e Conservação. E vamos iniciar a resposta às perguntas conforme foi orientado no vídeo, no tempo máximo de 5 minutos. Curitiba possui um Conselho de Meio Ambiente atuante. Além da participação nesse conselho, como o candidato vê a participação do terceiro setor em relação à área ambiental? Olha, realmente é muito importante e é fundamental a participação da sociedade nas nossas decisões. O Conselho do Meio Ambiente realmente é muito atuante, mas infelizmente ele é composto na sua maioria por entes da própria prefeitura e que sempre ficam tentando defender ou proteger o município, principalmente na parte da arrecadação, não pensando sempre no desenvolvimento com sustentabilidade. Então é muito importante sim, no Conselho do Meio Ambiente, que a gente tenha participação de ONGs, do terceiro setor, para que realmente possa se discutir a preservação ambiental do município, a flora e a fauna, também com a visão do cidadão, com a visão de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Então, eu sou muito favorável que isso aconteça assim, que é a integração do terceiro setor no Conselho do Meio Ambiente. Próxima. Quais os estímulos que o candidato pretende conceder aos proprietários que conservam áreas naturais representativas no município de Curitiba? Olha, a gente tem visto e acompanhado a discussão que essa nova lei de outorga do potencial construtivo causou um desestímulo às pessoas que têm as reservas particulares de patrimônio natural do município. E a gente entende que isso não deveria acontecer. Essas reservas, elas são fundamentais para a manutenção do clima, do meio ambiente aqui na nossa cidade. Curitiba sempre foi uma referência nisso, e isso é um passo atrás. E isso está fazendo com que as pessoas não tenham mais estímulo. Além do que as pessoas que já tinham essas áreas, já tinham esses potenciais, saíram perdendo muito do valor do potencial que elas já tinham. Então, além
do desrespeito com essas pessoas que já faziam essa preservação, nós não teremos mais estímulos nenhum para que essas pessoas nessas áreas específicas não construam e não façam investimentos imobiliários. Então é importante rever esse conceito que a atual gestão fez, que isso foi realmente um desestímulo e um atraso na questão do meio ambiente. No nosso plano de governo do Partido Novo, nós conversamos com muita gente e desenvolvemos uma série de medidas e achamos muito importante que a gente esteja sempre perto do cidadão e desenvolva projetos práticos. Nós também temos no nosso plano de governo algumas medidas simples, que é o incentivo fiscal, por exemplo, para as construções serem mais sustentáveis. A gente tem medidas no plano de governo para que a gente faça um estímulo da economia circular, evitando desperdício e fazendo com que as regiões, os comércios de cada setor e cada bairro sejam aquecidos e a gente não tenha desperdício de nenhuma maneira e tenha assim uma sustentabilidade. A gente também compreende no nosso plano de governo algumas medidas em relação à própria eficácia e eficiência energética dos próprios prédios públicos da prefeitura. E, como a gente sempre fala, que a iniciativa privada tem que ter participação nisso, a incentivo fiscal das indústrias para que a gente evite o não utilização da água do esgoto das indústrias é muito importante. A gente tem como ente federativo ou ente municipal fazer estímulos para que a gente tenha projetos de desenvolvimento e sustentabilidade no município de Curitiba. Essa é uma proposta que envolve toda a população e que deve todo mundo ser ouvido. A gente conversou aqui com vários segmentos, 5% apenas do lixo de Curitiba está sendo reciclado. Curitiba, que já foi a capital ecológica e que teve sempre uma presença marcante nisso, deixou de ser vanguarda. O nosso compromisso é escutar quem está do outro lado, quem entende do assunto, para que a gente possa desenvolver os projetos em conjunto. Então, muito obrigado pela oportunidade e a gente está sempre à disposição. Até logo, obrigado. Uma das nossas propostas para a área do meio ambiente em Curitiba é reunir num único organismo todos os agentes que cuidam do meio ambiente e que hoje estão atuando de forma dispersa. Para esse organismo, nós vamos definir como a sua prioridade a conservação e a proteção à biodiversidade. Será essa área que será responsável por fazer todas as reflexões no que se refere à ampliação dos incentivos necessários à conservação do meio ambiente. Será essa área que irá refletir sobre a necessidade ou não da participação do poder público na manutenção dessas áreas. Além disso, nós hoje precisamos pensar na grande Curitiba, na reunião de toda a região metropolitana a favor do meio ambiente. Isso é visível, por exemplo, dentro da crise hídrica pela qual estamos passando. Por isso, a nossa proposta é que Curitiba articule um grande plano diretor de toda a região metropolitana de Curitiba que seja favorável ao meio ambiente. Um grande abraço. Em Curitiba, nós temos entidades ambientais não governamentais que são referência nacional e internacional em relação ao tema. Possuem inclusive acesso e vínculo com o GEF, que é uma área específica de fomento para a área ambiental do Banco Mundial. Essas entidades, além de desenvolver ações próprias, elas têm a capacidade e o potencial de subsidiar o nosso Conselho do Meio Ambiente para tomar as decisões estratégicas para a construção de uma sociedade e de uma Curitiba que defenda cada vez mais o meio ambiente. E agora eu vou pedir a gentileza do Clóvis Borges e da Maria Celeste Correia, que eu mencionei há pouco, fazerem algumas análises sobre as propostas que ouviram, os pontos que mais chamaram a atenção. Então, vou pedir para Maria Celeste iniciar, pode ser? Vocês me veem? E te ouvimos também. Olá, muito boa tarde, agora já boa noite a todos os candidatos presentes, a todos os presentes, a Cláudia, Gien, Clóvis, Mário Mantovani. Eu acho que você tem que ativar o teu vídeo, que desativou. Vamos ver. Isso mesmo, agora. Certo. Obrigada, gente. Como nós estamos ao vivo mesmo e lidando com uma plataforma nova, às vezes acontecem esses contratempos, mas eu acredito que o mais importante disso tudo, que está acontecendo aqui hoje,
é essa iniciativa, é uma iniciativa histórica do Observatório de Justiça e Conservação de trazer luz para o debate ambiental voltado às eleições municipais. E quero saudar muito os candidatos que aceitaram participar desse debate, que aceitaram ouvir uns aos outros e trazer as próprias propostas, porque essa tem que ser uma questão fundamental na vida de todos nós, ela é uma questão fundamental na vida de todos nós. Eu acredito que eu analisei aqui muitas propostas excelentes dos candidatos e muitas que convergiram e vieram ao encontro das necessidades ambientais que nós temos hoje. Então, quando os candidatos trataram da importância da preservação e conservação dos remanescentes florestais que nós temos ainda em Curitiba, da real limpeza dos rios, da nossa crise hídrica, que mostra o quanto o descaso com a questão ambiental, o descaso histórico, nos trouxe a essa crise hídrica, que é a maior, pelo menos, dos últimos 90 anos, né? A questão animal, de tratamento, castração, o próprio professor Mocelin falou dos animais jogados à beira da estrada. Falando dessa questão específica dos animais, a gente tem que lembrar que quando existem animais jogados nas estradas, eles vão acabar exatamente dentro dos cursos dos rios, dentro dos nossos recursos hídricos, exigindo também um cuidado maior e um investimento maior para a limpeza desses nossos rios, que sofrem muito com a questão dos esgotos, né? Uma questão muito importante foi essa proposição da integração das políticas públicas de toda a região metropolitana, tendo o Curitiba na coordenação, porque, na verdade, nós não somos uma ilha, nós vivemos cercados e integrados com essas cidades da região metropolitana, que se estende politicamente até bem distante de Curitiba, né? Até professor Ulisses. Então, são regiões são cidades e regiões que precisam desse cuidado, porque não adianta só atenção para Curitiba, tanto na questão dos rios, quanto na questão dos remanescentes florestais e de campos naturais, nós precisamos integrar as políticas a toda a região metropolitana para que nós possamos ter sucesso. Então, acho isso muito importante, é fundamental que que o próximo gestor da cidade, que o próximo prefeito leve essas questões todas em consideração e sempre trazendo a universidade, a academia, as universidades, enfim, o terceiro setor e toda a sociedade civil organizada que tem contribuições a trazer, que quer participar, para que cada um traga a sua expertise e possa colaborar com o bem comum e para a melhoria da nossa cidade, e para que nós possamos ter muitos e muitos anos pela frente, com qualidade de vida, com direito à fruição da paisagem, que é uma coisa muito importante, é um direito do cidadão viver bem, viver dignamente, ter uma habitação digna, ter trabalho, ter renda, mas ele também tem direito à fruição da paisagem. Isso não deve ser o direito de poucos, deve ser o direito de muitos. Por isso, nós precisamos preservar as nossas áreas, preservar os nossos bosques, precisamos criar os corredores verdes, o que foi citado também aqui pelos candidatos. Então, eu acredito que se nós tivermos essa intenção real de promover a melhoria, a qualidade de vida da população, nós jamais poderemos deixar a área ambiental a descoberto, a área ambiental desprovida. Isso é fundamental para todos nós. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos e a oportunidade de estar aqui ouvindo vocês, os senhores candidatos,
e candidatas e participando dessa discussão que é vital para a nossa vida hoje e para a nossa vida no futuro, para que a gente não repita aquele passado em que havia muito para poucos e que havia um desrespeito total e um desconhecimento também pela área ambiental. Hoje nós não podemos pecar, porque hoje nós temos esse conhecimento ao nosso dispor, nós temos todos os meios, nós temos a ciência do nosso lado, e nós devemos andar ao lado da ciência, amparados pela ciência, para promover o bem comum e uma melhor qualidade de vida e a conservação do meio ambiente em Curitiba e na região metropolitana, levando esse exemplo, por que não, para o Paraná e para o Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Obrigada, Maria Celeste. Veja, você falou em 5 minutos também e alguns segundinhos. Então, obrigada pelas suas considerações, comentários. E agora eu gostaria de pedir ao Clóvis para fazer também uma análise sobre as propostas. Pois não, Cláudia. Boa noite a todos, aos organizadores do evento, a ANAMA, Observatório de Justiça e Conservação, SOS Mata Atlântica, mas um cumprimento muito especial aos candidatos à Prefeitura de Curitiba que se fizeram presentes hoje e dentro de uma curva ascendente sobre a importância do tema meio ambiente em processos eleitorais. Eu tenho acompanhado os últimos muitos anos de eleições aqui em Curitiba e me lembro aí de situações bastante pobres de discussão, a própria mobilização em busca de perguntas e contestações aos candidatos serem mínimas, não haver praticamente na discussão em busca de votos, em busca de um posicionamento melhor, a questão ambiental sempre foi menor e pouco relevante. O que nós estamos vendo hoje é um aumento dessa relevância e eu comemoro a apresentação que vocês fizeram, correndo para conseguir falar de meio ambiente, que é uma agenda muito ampla, em simples, em módicos 5 minutos. É quase impossível fazer uma apresentação com maior consistência nesse período de tempo, num tema que abrange praticamente todas as atividades que são desenvolvidas numa cidade. Mas vocês fizeram alguns ênfases, a maioria falou do lixo, e me parece que haja uma expectativa de evolução da discussão, né, desde a campanha histórica do lixo que não é lixo, que vem se repetindo ao longo dos anos, mas com a inclusão de algumas situações ainda muito pouco desenvolvidas. Se falou em compostagem, se falou em melhor reciclagem e apoio para catadores, mas não se falou em consumo. E não se falou em que tipo de lixo nós produzimos e permitimos que a cidade produza. E isso é uma ideia a ser colocada para vocês todos, porque nós podemos proibir a comercialização de alguns produtos que geram muita poluição, que tem muito descartável, que tem produtos que não são recicláveis, e isso pode se tornar uma política pública. Falou-se também da questão de saneamento e da importância dos rios deixarem de ser tão poluídos como são. E eu queria lembrar, eu estive no evento da Sanepar com a Prefeitura de Curitiba, quando se celebrou um contrato de mais de 10 anos, é um contrato bilionário, e senti falta, na verdade, de alguma conversa que tratasse da proteção dos rios, e não apenas do saneamento. Né? Uma conversa de agenda marrom, que foi apresentada no evento, e nenhum centavo, na verdade, de um contrato bastante significativo, destinado à proteção dos nossos mananciais. E hoje nós vemos a Sanepar, em meio a uma crise hídrica terrível, histórica, fazendo interpelações na mídia e falando justamente da importância da proteção dos mananciais, falando da importância da conservação de áreas privadas, de áreas públicas, que, na verdade, são produtoras de água. Não só de água, são produtoras de serviços ecossistêmicos que nós ignoramos, em geral, dentro das gestões públicas e dentro da própria vida da sociedade,
a natureza provê esses insumos a partir da sua bondade e da sua grandeza. Parece que a natureza nunca acaba, mas a natureza acaba. E a água de Curitiba está acabando, e uma das razões é a destruição de mananciais, a partir de invasões, a partir de especulação imobiliária, a partir de uma série de desmandos, não dentro de Curitiba. E vejam que aí eu entro num assunto muito delicado e que alguns acabaram abordando. Qual é a responsabilidade da cidade de Curitiba, da gestão de Curitiba, em relação ao seu entorno? Porque Curitiba é totalmente dependente dos insumos do entorno. A comida vem do entorno, a água vem do entorno, o lixo sai daqui e vai para o entorno. O que nós vamos fazer com o entorno? No sentido de estabelecer políticas agregadoras e que permitam efetivamente que nós não nos tornemos uma São Paulo, a não ser que alguém imagine que um modelo de desenvolvimento saudável é transformar Curitiba numa São Paulo que agrega uma região metropolitana sem planejamento, sem capacidade de conservação de uma infraestrutura verde que não só nos provenha de água, mas segure os eventos climáticos extremos, que não são só a seca, são as grandes tempestades que começam a acontecer com mais frequência e com mais intensidade. Então, eu acho que o dia de hoje é um dia a ser comemorado pela disposição dos candidatos em estar conversando conosco. Eu dou os parabéns para todos vocês. Algumas propostas com um pouco mais de evolução no sentido de inovação, e eu finalizo com uma crítica às gestões públicas de Curitiba, todas as gestões dos últimos anos, porque Curitiba conseguiu uma imagem extraordinária no mundo todo como referência, e não aproveita essa imagem suficientemente, inclusive para captar recursos. Nós nos limitamos a desenvolver projetos inovadores a partir de modelagens demonstrativas. As modelagens demonstrativas, que são tão conhecidas do terceiro setor, elas são um passo de um processo de implantação de uma política pública, mas nós não podemos fazer propaganda de um projeto que não acontece em toda a cidade, que não vira política pública, que não transcende e contamina a região metropolitana. Não é razoável falar de projetos pontuais como as próprias RPPNMs, apesar do esforço gigantesco, ainda são 30 em Curitiba, mas podem ser 800. E deveriam ser 5.000 se a gente considerasse a região metropolitana. Onde está a política pública para 5.000 RPPNs na região metropolitana, criando um cinturão verde junto com as áreas públicas, que também têm que ser criadas e também têm que ser protegidas? Me perdoe, mas um último ponto: ninguém falou da estrutura que a prefeitura tem para tratar dos temas ambientais. A Secretaria de Meio Ambiente sofre para tratar de limpeza urbana e de lixo. E da minha experiência, inclusive com parcerias com a prefeitura, tentando somar forças, é que o esforço disponível para as outras coisas praticamente não existe. Qual é a proposta dos candidatos para melhor estrutura, uma vez que nós temos um zoológico, um museu botânico e um museu de história natural, que é o Capandembuia, são estruturas dissociadas, deveria ser uma só, e deveria se gerar uma estrutura voltada à conservação do patrimônio natural. E quando você fala de animais, vocês se referem geralmente apenas aos animais domésticos, mas vamos nos referir à fauna nativa, que sofre tanto como os animais com a destruição da natureza e com os maus tratos. Então, um espaço maior para a fauna nativa, que não tem sido parte do discurso. A gente fechou a discussão em cachorro, e gato e cavalo, praticamente, o que é importante, mas não fecha toda a abordagem que tem que ser feita. As florestas são ocupadas por uma população que é a nossa fauna e que é muito mal atendida. Agradeço, dou os parabéns mais uma vez para os promotores desse evento, e especialmente para vocês, candidatos, que estão se dispondo a discutir conosco a questão ambiental, que é tão ampla e tão mais importante do que em anos passados. Obrigado. Obrigada, Clóvis. Novamente, agradecer muito e individualmente a presença de cada um de vocês aqui, que entenderam a importância e a necessidade, né, dessa conversa, desse encontro. Então, em nome do Observatório, a gente
realmente agradece e informa que, por conta dos probleminhas técnicos que tivemos na exposição dos 2 vídeos, até amanhã no nosso canal do YouTube vai estar a edição de toda essa exposição desse evento, com a inclusão dos 2 vídeos lá, para todo mundo ter acesso também ao que os candidatos disseram e trouxeram. Muito obrigada a todos, a todas, e nos vemos numa próxima.